começo esse vídeo usando uma frase de Hobbes. O homem é o lobo do homem. E também arrisco citar Montesquieu, o grande filósofo francês que abandonou o título de advogado para correr o mundo, deixando maravilhosas obras para nós. Até hoje, um visionário. Todo homem bom ou ruim tem tendência à crueldade. E por que eu começo falando de Hobbes e falando de Montesquieu, citando ambos filósofos da ciência política? Porque ciência política não é uma ciência exata. Ela trabalha em cima de dados, mas também avalia o ambiente. E por isso são feitas previsões políticas. O mundo inteiro hoje passa por um processo de entendimento democrático. É verdade. O mundo inteiro está avaliando a democracia de acordo com a sua cultura. Um grande exemplo, a Itália, hoje com o fascismo no poder, sendo observada de perto pela União Europeia. O hiperpresidencialismo na Rússia, que enfraqueceu o judiciário e tornou o executivo e o legislativo enorme, com forças quase impossíveis de serem contidas. E por isso, o ambiente que está acontecendo lá no norte da Europa. Os Estados Unidos também, a grande disputa, entre ideologias dos democratas e dos republicanos. São apenas alguns exemplos do tamanho da necessidade que a humanidade tem de avaliar a democracia. Avaliar a igualdade, avaliar a liberdade, avaliar a fraternidade. E não seria diferente aqui no Brasil. Nós tivemos o primeiro turno, agora esse domingo, no final de outubro o segundo. Muito foi falado sobre a mudança do ambiente no meio parlamentar e também lá no Senado, majoritário. Disseram que foi renovado, outros disseram que não, mas a verdade é que a renovação foi individual. Os atores foram renovados, mas os partidos mantiveram as mesmas propostas. Isso pode ser, possivelmente, que não seja tão efetivo quanto antes. A gente fica na dúvida se aqui o presidente atual, Bolsonaro, vai ser reeleito ou seu ex-presidente Lula vai também conseguir a reeleição. De qualquer maneira, ambos estão muito fortes, mas o que é triste, de verdade, é perceber que o povo brasileiro não tem tanto amor assim pela democracia. Por quê? As redes sociais vêm demonstrando a temperatura do entendimento do primeiro turno, onde o Norte e o Nordeste tiveram seus votos concentrados no ex-presidente Lula, do PT, que teve maioria nos estados. O Sudeste ficou nas mãos, praticamente, do atual presidente Bolsonaro. Mas o que é grotesco e triste são as palavras de ódio ao povo nordestino e ao povo do norte do Brasil. Palavras duras com um povo que luta. Detalhe, eles são brasileiros. Nós temos mais de 8 milhões de quilômetros no Brasil. 26 estados e um Distrito Federal, praticamente 27 estados. E o conceito de cidadania é exatamente o conceito do voto. É um direito igual para todos. Todo mundo tem direito a escolher os seus candidatos em qualquer ambiente administrativo e não ser criticado por isso. Melhor, críticas
acontecem, faz parte do diálogo, mas não violência. Nós inventamos uma nova modalidade de violência, a violência política. Nós também inventamos uma nova vertente da ciência política, a política religiosa. Os institutos erraram. Erraram porque não conseguiram analisar, exatamente porque é uma ciência humana, a ciência política, o poder das igrejas aqui no Brasil e dos cristãos. Eu não vou aqui fazer juízo de valor e dizer de repente manipulação, mas é um direito que cabe a eles, né? Direito do voto, de escolher a sua ideologia, moral e bons costumes, e que virou uma grande bandeira utilizada por pessoas boas e pessoas ruins na atual política brasileira. Eu não sou cristão, eu sou de matriz africana, e muito me dói o preconceito e a discriminação em qualquer vertente cultural, inclusive na ideologia de voto. Ninguém é menos ou mais que ninguém porque escolheu a própria ideologia. Aliás, supor que existe uma teoria da conspiração apenas para não entender que existe sim uma divisão ideológica num país populoso como o nosso e miscigenado, isso sim beira a estupidez. Estupidez essa que não deveria fazer parte de um povo tão bonito que é o nosso povo brasileiro. Bem, acredito que o cristão de verdade não vai ofender ninguém nas redes sociais. Tipo, vai nordestino, agora vem passar fome aqui no Rio de Janeiro. Passou fome aí? Vem procurar emprego aqui no Rio de Janeiro e São Paulo. Isso é ofensa. Isso é algum tipo de sentimento cristão? Repito mais uma vez, não sou cristão, mas respeito imensamente os grandes mártires das religiões. Jesus Cristo é um deles. E nunca escutei falar, dentro da história religiosa, ou dentro também de qualquer vertente de religiosidade, que ele pregou a estupidez, a ignorância, a hipocrisia. É, hipocrisia. Hipocrisia daquela pessoa, daquele indivíduo que prega família, mas tem uma amante há 20 anos. A hipocrisia daquela pessoa que aponta o favelado, que usa drogas, mas ele cheira cocaína todo final de semana. Violenta a esposa. Que aceita suborno, que faz furto de energia, que avança o sinal, que xinga outra pessoa sem motivo nenhum, que é estúpido. Acredito que esses não são os conceitos relacionados à moral e bons costumes. Sabe por quê? Porque isso está dentro de cada ser humano e não cabe à filosofia religiosa, mesmo que tentem colocar essa guerra religiosa entre nós brasileiros. O mesmo povo que vai bater o tambor, que vai nos terreiros de matriz africana, seja na Umbanda, seja no Candomblé, tem a mesma nacionalidade que o povo que frequenta uma sinagoga, uma mesquita, uma igreja evangélica, pentecostal ou neopentecostal, uma igreja católica apostólica romana, uma igreja ortodoxa, seja o que for. Todos merecem o mesmo respeito, todos são brasileiros. E é esse sim o conceito de democracia. Agora, o que a ciência política diz do que vai acontecer no final do mês? Bem, nós temos votos flutuantes de ex-candidatos. Tebet, Ciro. Possivelmente, vejam bem, possivelmente, aqueles que votaram no Ciro, devido à legenda, devido ao partido PDT, normalmente, dificilmente, não votarão em alguém de extrema direita.
E a Tebet, até pelo histórico do MDB, um partido que atravessa toda a base, toda a consistência política dentro da nossa história, dentro da história brasileira, desde a época da ditadura militar ou do governo militar para outros, tá vendo? Democracia, você entenda como quiser. A história está ali escrita, os fatos também, mas enfim, cada um tem o direito de achar o que quer. O MDB é um partido flexível, ele pode balançar tanto para a esquerda quanto para a direita. Ou seja, são os votos mais flutuantes que existem nessa possibilidade. Se esses votos forem direcionados ao Lula, ele vence. Se esses votos forem direcionados ao presidente Bolsonaro, aí sim, ele é reeleito presidente do Brasil. E que a paz reine. E que nós deixemos de brigar por escolhas políticas e por ideologias. Quem é cristão, quem não é, não é. O Brasil continua sendo um país laico, descrito inclusive no artigo 19º da CF/88, inciso 1º. Ainda não mudaram, bem, a menos que façam uma emenda constitucional e nós passemos a ter uma religião específica, assim como outros países. Entretanto, ainda exercemos o lacismo temperado, herança italiana. Eu sou Jefferson Arouche, um barco remando contra a maré.